Opa! Chegou ele, gente. Pelo amor de Deus. Oiê! Já te vejo. Oi, Já te vejo. Você já tá cheio de eu, fãs aí, gente. eu estava tentando fazer pelo computador, Simone, mas pelo Não computador, pelo dá. notebook não deu. É muito ruim. É melhor no celular mesmo, Johnny. Muito melhor. Que Tá bom ver bom. você. Que bom ver Mesmo você de... também. Que bom ver você, né? A gente esteve junto agora no carnaval, né? E agora a gente está É, aqui. É, que bom. Como está a quarentena aí, Johnny? tudo bem, tá dentro do possível, convivendo aqui no esquema muito de home office, estou trabalhando em função da atividade da pós-graduação, de orientados, da coordenação, mas está tudo caminhando relativamente bem. Não é o ideal, mas também não é. Me considero um privilegiado por estar assim, diferente de outras Sim, pessoas que não foram. sim, E você, sim. tudo bem? Eu tô bem. Também estou em home office. Meus treinamentos foram adiados, reajustados, e eu estou em fase de ressignificação, de inovação para algumas coisas, né, Johnny? As coisas não param. E aí é onde entra a parte da ciência, da tecnologia, das coisas que a gente precisa como ferramenta às vezes para dar um passo além, né? Bom, gente, nós Uhum. estamos aqui hoje para falar sobre ciência e espiritualidade. E aí eu dei um desafio a ele, lógico. E eu tinha que escolher um cara que estuda pra caramba tudo. O cara é um mega power gênio. Sou super fã dele, tá? Super mesmo. Ele sabe que eu sou. Sou super fã. E aí eu convidei ele para falar sobre esse tema. Aos olhos de algumas pessoas, isso é um tema que é, às vezes, polêmico, às vezes é delicado, sensível, é uma linha muito fina que, às vezes, as pessoas falam, mas vocês não têm coragem de falar sobre isso, né? Ou o que, que isso tem a ver? O que, que ciência tem a ver com a espiritualidade? O que, que uma agrega ou alia a outra, ou, de repente, segrega? Né? E aí eu falei, bom, eu vou ter que achar um cara muito bom. E aí eu convidei exatamente esse cara aí, ó. Ele é Master Coach, ele é professor da universidade, ele é doutor e ele fez doutorado dele na NASA. Cara, é muito bom, cara. E eu tive a oportunidade de conhecer ele num treinamento. E depois disso a gente se viu poucas vezes, né? Uhum. Poucas vezes, mas quando a gente se encontrou foi com muita profundidade. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. E é por isso que ele está aqui. E eu vou deixar ele falar um pouco mais dele. E aí, Jana, conta aí pra mim. Olha, Simone, para mim é uma honra, um prazer estar nessa live com você, uma super empreendedora, uma coach internacional, uma pessoa que fez praticamente todos os treinamentos de coach, PNL no Brasil e até no exterior, passando pelo Inder Game, Tony Robbins, IBC e entre outros. Então é uma honra estar aqui interagindo com você e grato pelo seu espaço, com seus milhares de seguidores aí no Instagram. Primeiro que eu queria fazer uma observação. Na verdade, assim, eu sou engenheiro, tá? E sou professor de engenharia aqui na Federal, para quem não me conhece, grande parte dos seus seguidores não devem conhecer. Sou Sim, professor de engenharia na Federal há 26 anos. E, como você falou, tem uma trajetória na engenharia um pouco longa, que eu não vou contar aqui detalhes, depois as pessoas podem procurar em sites, enfim, em vídeos, etc. Mas eu fiz, de fato, Simone, uma correção. Eu fiz pós-doutorado na NASA, eu não fiz doutorado. pós-doutorado. Tá É, certo, desculpa, é, desculpa. é. É que, na verdade, inclusive, pós-doutorado não é título. Pós-doutorado é Sim, um estágio que você faz depois do doutorado. Então, eu fiz um estágio de pesquisa de um ano na NASA, voltei já há algum tempo, mas em função de uma situação que aconteceu na minha vida, me tornei coach, enveredei pela área do coach, publiquei livro nessa área e tal. Só que é o seguinte, Simone, eu acho que para o seu público, para os seus seguidores, eles devem estar se perguntando como é que um cara que tem uma vida de engenharia vai falar sobre ciência e espiritualidade? Isso é a pergunta que estaria na minha cabeça e deve estar na e cabeça aí? dos seus vários seguidores. Me Você conte. tem ideia?
Você chamou um cara que é formado em engenharia para um live nesse caso, né? Que é o seguinte, Simone, praticamente paralela à minha história como engenheiro, eu me formei em 86, trabalhar na multinacional, etc. Mas praticamente paralelo a isso, eu abracei uma causa que é bastante diferente, que pouca gente ouviu falar, e eu abracei essa causa em 85. Então, eu abracei essa causa em 85, e em 86 me formo como engenheiro e saí pelo mundo da engenharia, etc. E essa causa que eu abracei em 85, que é pouco conhecida no Brasil e até em lugares do mundo, porque eu já morei fora 3 vezes, Japão, Inglaterra e Estados Unidos, tem essa causa, um dos princípios dela, a harmonia entre ciência e religião. Imagina isso, né, Simone? Imagina nos dias de hoje, se você tivesse uma causa espiritual. Para quem tiver curioso, essa causa chama-se Fé Bahá'í. Então, imagina que se você tem uma causa espiritual, um princípio, um pilar, um fundamento na sua vida, em que um dos alicerces desse fundamento, dessa causa, é a harmonia entre ciência e religião. Simone, quando eu descobri isso com 19 anos, a cabeça fez assim, ó, abriu. Tá? Então, aliás, fazendo um parêntese, tem muita gente tem algumas pessoas da Paraíba que entraram antes, devem ser parentes meus, tá? Porque eu sou. Boa, vendo... Sua irmã aí já falou pra mim. Eu sou original de João Pessoa, mas moro em Florianópolis há 32 anos. Então, tenho mais tempo de Floripa do que de João Pessoa. Então, fecha o parênteses. Então, deve ter alguns paraibanos nos seguindo aí. Então, Simone, a história é assim, ó. Essa causa chamada Fé Bahá'í tem, como eu falei, um dos princípios, a harmonia entre ciência e religião. E eu, com uma mente analítica, com 19 anos, um jovem que queria pesquisar muitas coisas, que gostava de física, que gostava de química, comecei a estudar isso. Então, eu digo assim, que assim como a gente utiliza a nossa inteligência para estudar ciência, a gente tem que utilizar a nossa inteligência para estudar esse grande fenômeno social, cultural, antropológico, histórico, que é a religião. Então, assim, quer as pessoas gostem ou não gostem, o fenômeno está aí para ser estudado. E assim, Simone, fazendo uma reflexão dos tempos atuais, eu acho que nunca na história da humanidade entender a necessidade da harmonia entre a ciência e a religião foi tão importante. Vou dar um exemplo assim, vou dar um exemplo simples. Quando um chefe de uma nação chega em rede nacional e diz que as pessoas poderiam testar, tomar, ingerir desinfetante para combater o coronavírus, é que a humanidade chegou no ápice do impossível. E esse chefe da nação está de lado de grandes cientistas médicos. Então, assim, quer dizer, a humanidade precisa se orientar por esses grandes princípios e, assim como a ciência, você vê, o que é a ciência? O que tem em comum, Simone, entre as várias áreas da ciência? Você pode falar de biologia, pode falar de química, pode falar de física, pode falar de matemática, ou pode falar das ciências humanas. Todas as grandes áreas da ciência procuram grandes princípios norteadores. Não é verdade? Sim, sim. Porque quando a gente olha nos princípios e as pessoas concordam nos princípios, a tendência de se conseguir unidade é muito maior. Porque os princípios favorecem a convergência muito mais do que as opiniões. As opiniões pessoais, nem sempre baseadas em fatos, muitas vezes distorcem a realidade. Então, os Bahá'ís são instruídos a procurar os fatos e procurar os princípios relacionados a esses fatos. E quando você parte de qualquer solução, de qualquer grande problema,
baseado nos princípios e nos fatos, a tendência de conseguir uma solução é muito maior do que você parte nas opiniões e nas elucubrações. Isso é método. Isso Sim. tem a ver com método. Tem a ver com método. tem a ver com a mente científica. Exatamente, tem a ver com a mente científica. Exatamente. Então, refletindo muito sobre os dias atuais, Simone, vamos pensar junto. O que essa crise ensinou para a humanidade ou está ensinando? Então, assim, vou compartilhar pelo menos 3 reflexões que eu estou fazendo nos últimos... E vamos perguntar para as pessoas aí que estão assistindo, gente, quais foram as 3 coisas que elas ganharam com esse processo do corona. Quais são? Pelo menos 3. Você tem que ter aprendido 3 coisas no mínimo. Eu fiz essa pergunta há um tempo atrás. Quais são as 5 coisas? Porque eu tirei um monte. Agora eu quero saber as pessoas. Como é que tá isso? Uma amicíssima de longa data chamada Laine Milan, queridíssima. A Laine, ela é simplesmente, ela acabou de dizer que somos um só, tá? Então, assim, a Laine foi uma pessoa que fez um programa, ela é uma diretora, é uma cineasta, daqui, morava em Floripa, agora acho que mora em São Paulo. E ela fez um documentário, Laine Milan. Ela fez um documentário há uns tempos atrás chamado Santas Histórias. E ela entrevistou algumas pessoas e eu fui entrevistado. Isso em 2004, 2005. Então, exatamente como a Laine menciona, que somos um só. Então, a unidade da humanidade, a despeito dos preconceitos, dos racismos, da xenofobia, a unidade da humanidade está comprovada. Ponto. Independente da opinião, independente dos movimentos de ultranacionalismo, dos fascismo, dos movimentos que estão ressurgindo na Europa ou na América do Norte, a unidade da humanidade está comprovada. Um vírus pula da espécie animal para a espécie humana na China. 2 meses depois, a maior metrópole financeira do mundo entra em colapso, que foi Nova York. Sim. Na verdade, está se mencionando que muito da crise de Nova York veio da Itália, muito mais que da China. Porque da China foi para a Itália e da Itália foi para Nova York. Esse é um princípio. A unidade da humanidade comprovada. Um outro princípio, Simone, importante, é que a ciência tem que dirigir os grandes empreendimentos e decisões da sociedade. Sim. Existe uma pesquisa da BBC, Simone. Essa pesquisa foi de 2004. Essa pesquisa foi encomendada pela BBC para uma empresa chamada ICM. E essa pesquisa tinha o título O que o mundo pensa de Deus? Uma pesquisa muito interessante, entrevistaram 10 países. E o que foi constatado nessa pesquisa, Simone, é que grande parte da população acredita em um princípio maior. Independente do nome, independente da forma dessa crença, grande parte da população acredita no princípio maior. Só que, então, grande parte da população exerce algum tipo de crença, espiritualidade. Só que se você for ver a história da humanidade foi marcada por guerras, conflitos, e o mundo quase se acabou há 70 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, e tem hoje armamentos que poderiam acabar o planeta umas 15, 10 vezes, apesar dos desarmamentos recentes. Então, existe um paradoxo entre a crença das pessoas e a realidade atual. Então, nós precisamos ter uma harmonia. Se quase toda a população da humanidade, qual é a população humana, tem um princípio espiritual, se esse princípio espiritual viesse junto com a harmonia entre ciência e religião, os afazeres da sociedade teriam muito mais chance de dar certo. Os grandes empreendimentos globais. E, Johnny... Faz sentido? Isso sim. E aí me faz pensar numa pergunta, você, né, como educador também, eu também venho da área de educação, qual seria a nossa
saindo do conflito e indo para uma resolução de conflito, né? Como é que a gente poderia caminhar dessa forma, não chegando numa crise, mas como uma solução de um problema, né? Já que existe hoje. Mas, assim, se a gente tivesse pensado isso lá atrás, ou daqui para frente, o que é que nós poderíamos fazer efetivamente na prática, né? De uma forma simples, sem ser simplista e sem ser simplório, e com profundidade, mas que algo que começasse a ganhar um movimento de força nessa direção. Como é que você vê isso? Olha, Simone, muito boa a sua pergunta, que é meio óbvio vindo de você, né? Uma Master Coach sabe fazer perguntas super poderosas. Que nada! Estou aprendendo com você. Olha, na verdade, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu vejo isso acontecer. Nós estamos criando uma civilização de pessoas que pensam como cidadão do mundo. Então, só o fato de estarmos criando uma massa de pessoas, um número substancial, estamos falando de alguns milhões, de pessoas que entendem que a Terra é um só país e os seres humanos são cidadãos. Sim. E que os preconceitos de raça, de credo, de cor, de etnia, de origens, enfim, étnicas em geral, devem ser eliminados com fundamento de que uma língua mundial auxiliar deve ser ensinada em todas as escolas. Então, eu estou vendo, por algum motivo, eu e mais algumas pessoas no mundo, que essa geração vem aí. Agora, o mundo, Simone, ele vive nesse momento um processo muito complexo que foi definido no meados do século XX por um grande educador mundial chamado Shoghi Effendi. O mundo vive atualmente num processo que é assim, é como se a gente estivesse dentro de uma casa velha, construindo uma casa nova dentro. Faz sentido isso? Sim. Então, assim, ó, imagina, vou te dar um exemplo concreto. Em 1992, o Brasil sediou uma das maiores conferências do mundo, chamado Rio 92, Eco 92. Okay? Sim, eu lembro. A comunidade Bahá'í estava presente nesse evento nos dois lugares, no Rio Centro, onde estavam as representações nacionais e não governamentais, e no Aterro do Flamengo, que era a aldeia global. Eu estava no Aterro do Flamengo. Você via lá que as pessoas que estavam lá pensavam no mundo como uma aldeia global. Isso em 1992. Estou falando de quase 20 anos atrás. Né? Então, assim, o que acontece? Muita coisa lá para cá, o movimento, por exemplo, ambiental, que a crise atualmente, alguns dizem que tem a ver com a crise ambiental, a consciência da interdependência dos problemas da humanidade na parte ambiental já é um sinônimo. Já é um consenso, perdão. Já é um consenso. Mas, ao mesmo tempo, existem forças retrógradas. Então, essa analogia de estar construindo uma casa nova dentro de uma casa velha é muito forte. Sim. Só que quando as pessoas... Fala. O novo para chegar, o velho precisa ser desconstruído, né? Exatamente. Com respeito, com honra, mas precisa ser desconstruído. Senão não vai chegar. Exatamente. Então estamos tentando segurar o quê, Johnny? Como assim? Se a gente está mantendo uma casa antiga e quer uma casa nova, o que você acredita que estão tentando manter? Por que fazer isso? Por que já não reestruturar? Primeiro, a humanidade, vou falar um terceiro princípio, a gente falou sobre unidade da humanidade, falou da importância da ciência, permeando as decisões, e um terceiro princípio, Simone, é a pesquisa. As pessoas precisam ter a capacidade de exercer aquilo que os ensinamentos Bahá'ís colocam como o maior tesouro que Deus dotou o ser humano, que foi o poder do intelecto. As pessoas precisam exercer o poder do intelecto,
pesquisar, estudar nas grandes questões, não só pessoais. Só que o que acontece? As pessoas vêm com uma visão, né, cultural, né, de, de, de Deus, de uma fé cega. De uma fé sem você ter uma base de conceitos, de pesquisa, mas uma fé por fé. Uhum. Isso é manipulativo, não é algo construtivo. Não sei se isso para você faz sentido. É algo que eu Olha, vejo, Simone, que eu sinto. historicamente, a fé foi a fé, o conhecimento da religião foi historicamente um instrumento de dominação, sim. Até porque, se a gente faz uma retrospectiva 200 anos atrás, 250 anos atrás, qual parte da população sabia ler? Uma parte muito pequena, certo? Grande parte da população não tinha acesso à leitura. Só que esse momento que nós estamos vivendo, Simone, eu até publiquei recentemente numa rede social, eu não gostaria de estar vivendo em nenhum momento do passado. O futuro vai ser melhor, mas o presente, nós vivemos num momento espetacular. Para dar um exemplo, essa pandemia do coronavírus realmente está dilacerando a humanidade em vários aspectos. Mas se a gente faz a retrospectiva do que foi a peste negra na Idade Média, ela dizimou muito mais pessoas, 1/3 da Europa, coisas desse tipo, e as pessoas passaram vários anos sem saber a causa. E hoje, em 1 ou 2 meses, eles conseguiram decodificar o gene do vírus. E estão trabalhando fortemente numa perspectiva, e a gente sabe como conter a epidemia. A gente sabe. Aí entra uma outra questão. Então, como é que eu acredito, Simone? Eu vejo, isso é uma questão pessoal e coletiva. Eu, tendo conhecido a fé Bahá'í, descobri que a religião pode ser um sistema de conhecimento. Isso é interessante. Sistema de conhecimento. Então, você não vai dizer somente assim, eu creio ou eu não creio. Eu vou estudar aquele negócio. Quando você usa a expressão sistema de conhecimento, você muda o jogo. Porque eu não estou dizendo, por favor, aceite ou negue. Eu estou dizendo estude, eu estou dizendo pesquise. Então, os Bahá'ís, como princípio, eles aplicam a pesquisa independente e livre. Ou seja, ninguém vai me dizer na minha cabeça o que eu devo ou não devo seguir ou interpretar um ensinamento. Eu posso pesquisar por mim mesmo, entende? Então, isso muda o jogo completamente. Ou seja, você se torna um livre pensador. Exatamente. Então, para te fazer uma comparação, Simone, através da fé Bahá'í, eu estudei diferentes religiões, mas numa ótica unicista, numa ótica unitarista. Entende? Sim. Acho que você deve saber, a gente conversou rapidamente sobre isso. Em fevereiro do ano passado, eu fiz uma viagem para o outro lado do mundo, e foi para a Índia, para meditar dentro de um templo. E eu fui para meditar dentro do templo de Lotus, que é um dos prédios arquitetônicos mais conhecidos da humanidade, chamado-se Lotus de Delhi. Também visitei o Taj Mahal e outros lugares. Mas por quê? Porque eu acreditava que na minha história de vida, conhecer aquele templo, como outros templos Bahá'ís tinham conhecido, é importante. Então, eu acho que eu tenho uma mente científica. Sim. Dizem que eu tenho uma mente científica. Quando olham o perfil, dizem, pelo menos se eu engano muito bem. Mas a minha mente científica, ela tem que estar harmonizada com o meu espiritual. Faz sentido? Eu não faz. Eu já sigo uma filosofia, uma linha de estudo há muitos anos, né? Como livre pensadora, como buscadora, como aprendiz constante, né? Que é a Amor, que é a Rosa Cruz. Então, eu já estou nela há quase
28 anos, e a gente também lá, a gente estuda todas as religiões, todos os credos, todo mundo, tá tudo certo. Agora, qual é o teu ponto de vista? Onde é que você quer estar? Como é que você concebe isso? Você já leu isso? Você já pesquisou isso? Isso aqui é neurociência, isso aqui é autoconhecimento. Então, a gente sai de um patamar de uma fé que é simplesmente guiada pelo outro, mas passa a ser guiada pelo seu eu interior, pela sua força interna, em contato com o que se tem no universo. E aí, para mim, ganha-se uma mente muito maior, né? Eu não estou falando de misticismo por misticismo, eu estou falando de um estudo realmente científico a partir da ciência, uma metafísica, os experimentos, coisas mais profundas de física, de química, de matemática mesmo, né? E para mim isso me preenche. Com certeza, com certeza. Sabe, Simone, uma das coisas mais lindas que eu gosto de pesquisar é como a neurociência está sendo utilizada para descobrir os efeitos da meditação, tá? Então, Sim. Isso é uma coisa super interessante. Com pesquisas submetidas a peer review, com toda a metodologia científica, os grandes pesquisadores estão colocando monges e freiras de longo tempo de meditação em máquinas de ressonância magnética para entender como o cérebro muda com as horas de meditação. Então, essa fase da humanidade é extraordinária. Assim, por mais que a gente esteja atravessando esse caos todo, essa fase é extraordinária, entende? Só que, quando a gente está dentro da casa velha, quando a gente está vendo um furacão, quando a gente está vendo todo esse tumulto, e não tem, por algum motivo, uma noção do roteiro, de para onde a gente está indo, o que acontece? Desespero. Sim. Que é o que o coach traz, né? Ou seja, se você não tem uma direção para onde você vai, você não sabe nem o que você vai fazer. Quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve, e eu estou no desespero. Então, aí eu entendo a espiritualidade realmente como um método que tem começo, meio e fim. Exato, E o fim exato. é um processo evolutivo. Johnny, vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão assistindo a nossa live. Primeiro, um convite. Se vocês tiverem coisas para perguntar, questionamentos, dúvidas, se você achar interessante, faz a pergunta aí, que a gente vai, do nosso jeito, da nossa forma, tentar trazer algo de informação para você. E se está valendo a pena, manda coração aí, que a gente gosta de receber um monte de coração. Tá cheio de gente aí, Johnny. Pessoal da tua cidade. Tem um monte de falas interessantes aqui. Olha só, vou ler algumas aqui. Por exemplo, tem pessoas aqui que colocaram: a busca do conhecimento com humildade, se colocando como eterno aprendiz e não como detentor da verdade. Né? É o PR Trangel que disse. O outro colocou aqui: livre pesquisa de verdade. Acho que foi tua irmã, Tati. Né? Aí o outro falou sobre a questão da religião mesmo, do espiritismo, uma crença racional, mas menos cega. O outro colocou: conhecimento é água e vida. A busca da verdade é o alimento da vida. Então, eu estou trazendo algumas coisas que as pessoas trouxeram aí pra gente. Aí tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de saber se vocês entendem este momento como uma evolução da humanidade. E aí, Johnny, para você? Fala aí primeiro, vai lá. Olha, esse momento é uma espetacular chance da humanidade evoluir. Sim. Que assim, ó, fazer um paralelo. Na vida de todo indivíduo, se a gente sabe refletir, aprender, ter uma atitude proativa, reflexiva sobre a nossa realidade, as nossas crises, que são naturais, levam a gente à evolução. Cada um de nós passou pelas suas várias crises em várias áreas da vida, etc, etc. A gente até conversou sobre isso num dos nossos longos papos ultimamente. Então, a humanidade
A humanidade é um grande ser complexo de grandes interações socioculturais, econômicas, regionais, multinacionais. E se ela sabe aprender, ela vai tirar desse momento grandes lições. Por exemplo, as superpotências, hoje em dia, têm modelos claros de liderança entre... Eu não vou citar nomes aqui, Simone, por questões de princípio, mas vai ficar tão evidente e as pessoas podem ir nas minhas redes sociais que eu digo lá o que eu penso. Mas entre uma nação que tem um chefe de Estado que é uma cientista, que está guiando seu povo com uma maestria espetacular, baseada em dados, ações, criação de confiança, e uma nação que tem um outro líder que é um negociador. Não vou adjetivar a pessoa. Perfeito. Esquece a história, digamos assim, a bandeira partidária da pessoa. Estuda as ações que a pessoa está tomando. Então, quando você vê estampado na cara da humanidade esses modelos, se a humanidade aprender o que eu sou, um eterno aprendiz e otimista, vai ser o grande salto evolutivo. Então, por exemplo, por que a gente gastou bilhões ou até trilhões nas guerras que aconteceram nos últimos 20 anos, isso dito pela fonte do governo americano, em armamentos, enquanto que hoje, no maior país do mundo em termos de economia, as pessoas não tinham equipamentos de proteção individual. E enfermeiros de Nova York tinham que fazer saco de lixo para se vestir como aquela manta de proteção. Isso é um absurdo. Sim. Então, essas grandes questões estão sendo aprendidas, Simone, pela humanidade. Entende? Então, eu acho que esse momento é espetacular. E nós vamos tirar, como humanidade, grandes lições. E eu vejo assim, dessa forma muito sistêmica, né? Está tudo interligado, que onde se move um, se move o outro automaticamente. E vejo mais ainda, vejo toda uma ação de uma evolução e de uma crise que, por exemplo, não é o Covid. Não é o Covid. É o problema decorrente dele que nós temos que resolver. Né? Uhum. E aí é a hora de olhar de verdade para o padrão comportamental, para a questão política, para a questão financeira, educacional. Então a gente está falando de uma coisa, mas a gente está falando do todo. Tem um monte de coisas paralelas acontecendo com um único movimento desencadeou tudo isso. Né? E se, assim, por exemplo, se eu pegar lá numa área de estudo minha, por exemplo, que é a medicina germânica, onde o Hammer fala muito da evolução da espécie com Darwin, mas ele diz também que o sistema ele seleciona e que toda doença não é uma doença, mas sim um princípio de manter a sobrevivência do sistema. Então, eu penso que a gente está exatamente nesse contexto de que, do jeito que estava, o sistema ia se perder em algum ponto. Então, o que entrou, esse é o momento de fazer o quê? Renascer. Com uma nova visão. Falar assim, eu vou voltar e vai ser igual, pode esquecer. Não tem mais o igual. Já mudou, já alterou. Né? Tem uma pergunta aqui, ó. Tá, diga. Vou fazer um paralelo. Eu acho que eu acho que eu vi uma pergunta, mas depois você me diz ela bem direitinho. Vou fazer só um paralelo pegando o gancho que você acabou de falar. Eu acho que a faixa etária do nosso público é bem acima dos 20, tá? Tô chutando. Sim. Bem acima dos 20. Todas essas pessoas que estão nos assistindo passaram por um dos estágios mais revolucionários na história da vida de uma pessoa. Chama-se adolescência. Ok? Sim. Então, todos nós passamos pela adolescência. Uns passaram mais recentes e uns passaram mais antigamente, mas tudo bem. Todos passaram pela adolescência. Alguns continuam na adolescência, Johnny. Com certeza. Eu só tenho 15.
Tá certo, então, por isso que eu falei alguns. Então, o que acontece? Olha. Na adolescência, o ser humano tem lapsos de adulto e, às vezes, comportamentos de criança. Faz sentido? Sim. Sim, sim. Então, vê essa situação. Eu vi isso, Simone, nos textos barrais e achei lindo e quero compartilhar com o nosso público, com nossos colegas que estão nos ouvindo. O momento da humanidade atual é o momento da adolescência da humanidade. Ela está chegando na idade adulta. Então, ao mesmo tempo, você vê insights de grandes movimentos transnacionais, internacionais, multinacionais. O mundo corporativo não conhece fronteiras, o mundo dos transportes não conhece fronteiras, mas o mundo dos governos ainda conhece fronteiras. Ainda. Mas, gradativamente, esses padrões estão alterando. Então, quando a gente vê que a humanidade está atravessando uma adolescência, primeiro, a adolescência é curta, então, mas ela é intensa. Então, esse período da humanidade é o período da adolescência. Então, ela vai passar por grandes transformações, de maneira muito rápida, e vai ter insights de como o mundo pode ser unido. E, ao mesmo tempo, aquelas forças de negação. O patriotismo, às vezes o nacionalismo, o racismo. Mas, ao mesmo tempo, vai ter aquelas forças puxando a humanidade para cima, para a unidade mundial, enfim. Então, eu acredito que essa dinâmica, vou usar um termo aqui um pouco, não sei se muito comum, mas essa dinâmica de luz e trevas é a dinâmica pela qual a humanidade está passando atualmente. Só que é muito intenso. Sim. E o Covid-19 veio acelerar isso. Veio acelerar. Sim. Alguém perguntou na timeline sobre como mudar isso quando as pessoas são movidas por motivos egoístas. Lê para mim. De egoísmo, isso. Teve a pergunta. Como fazer uma expansão de pensamento a parte das pessoas que se mostram ainda reativas e se movem pelo egoísmo? Essa foi uma pergunta que a gente teve aí. Essa é uma pergunta sensacional. Primeira coisa que uma das coisas que a gente deve fazer para a humanidade é o que eu tinha mencionado antes do princípio da pesquisa livre e independente. Na hora de você escolher quaisquer pessoas que vão tratar coisas públicas, pesquise a vida e as ações das pessoas durante sua trajetória. Nunca antes na história da humanidade a vida das pessoas esteve tão exposta. Eu digo para os meus alunos quando vêm me conversar comigo, assim, ó, em 88, quando eu ia fazer mestrado, cara, não tinha a internet que a gente tem hoje. A gente, para descobrir um professor, era um negócio muito difícil. Hoje, com o clique do mouse, a nossa vida, pelo menos a minha vida profissional, está escancarada. Tem uma parte da vida que não está mostrada. Mas a vida profissional está super aberta. É verdade. Está super aberta na rede. Então, a gente tem que pegar esse grande instrumento e usar para pesquisar aquelas pessoas que vão dirigir a história da nossa vida. Quer seja no nível local, quer seja no nível de Estado, quer seja no nível de país, né? Ou no nível transnacional. Porque quando eu erro... Exato. Então, assim, quando eu erro, o nível do meu erro vai impactar algumas dezenas, talvez. Mas quando um dirigente erra, aquele erro dele vai impactar milhares e milhões de pessoas. Então, primeira coisa... Eu falei, eu não gostaria, em nenhum momento, hoje, de estar na pele de nenhum dirigente. Porque tem uma grande espada em cima dessa cabeça. Tem uma grande espada. É uma espada assim que... Sim, eu posso promover a vida para milhares e um novo local. Acabar com a vida de
centenas, milhares de pessoas com uma lei que eu colocar agora. É uma coisa muito forte esse momento, muito grande para se carregar. E aí não dá nem para se questionar, porque essa escolha não foi feita agora. Quem está onde está, está por escolha ou consciente, ou sem falta de informação. Sim. E aí assim vai, né? Johnny, nós temos alguns minutos ainda para falar. Uhum. Mas, Simone, fala para mim. Então, você vai guiar a nossa conversa. Para falar. Tá? Então, você tem aí 3 para falar e o resto a gente se despede. E aí a gente promete que volta para uma próxima live, ué. Vai lá. Ó, Simone, vou dar uma dica pro pessoal. Daqui exatamente uma semana, por coincidência absoluta, eu vou dar uma palestra online chamada Harmonia entre Ciência e Religião. Oi, querida, já uma estou lá. Abordagem integradora. E daqui a uma semana. Então, eu vou publicar nas redes, vou publicar no Insta e no Face, exatamente esse tema. E essa palestra, eu já dei em diferentes lugares, inclusive Instituto Federal de Educação de Catarinense, Blumenau, e outros lugares também, na UFSC. Eu vou contar um pouco da história, mas nessa palestra a gente vai aprofundar nas referências que eu mencionei hoje. Eu mencionei algumas referências hoje sobre aquela pesquisa da BBC e outras. Vai acontecer então, exatamente gente, às 8 horas da próxima sexta-feira. Segue o Johnny, tá? Então fica aqui o pessoal convidado. Ele, porque ele vai colocar essa informação. Eu vou estar lá, não quero nem saber. Eu vou querer assistir. Então, se eu fosse vocês, eu também corria lá. Tá? Johnny, que valeu a pena para você esse encontro nosso aqui? Pergunta de coach. Essa é uma pergunta bem... Coach para coach. Simone, é meio clichê, mas eu vou falar uma coisa. Tem tudo a ver. Ó, a pessoa que mais se beneficia quando a gente quando transmite alguma coisa é ela mesma. Tá? Então, assim, esse é um tema, Simone, que a primeira vez que eu falei em público sobre esse tema foi em 2005, para os estudantes de pós-graduação da mecânica, entre ciência e religião. Então, é uma coisa com a qual eu tenho uma paixão. Então, para mim, é apaixonante falar sobre isso. Sim. E como eu te falei, eu declarei Bahá'í em 85, já foram 35 anos. Então, eu tenho paixão. Então, valeu, um grande agradecimento por essa chance que você proporcionou, por essa tecnologia. Maravilhoso estar interagindo com você de novo. Um ser de muita luz. Está no Brasil por opção. Podia estar em qualquer lugar do mundo. De Londres, de Los Angeles, de Milão. Enfim, é uma cidadã mundial. Então, para mim, é um grande prazer. E estar interagindo sobre um tema que eu amo muito. Tanto que vou falar daqui a uma semana exatamente sobre isso. Por 2 ângulos completamente... Quer dizer, você me abordou por causa da nossa interação com o coach, etc. E eu fui convidado por uma amiga de Brasília a falar para a comunidade Bahá'í, mas também aberto para várias pessoas, para estar público na internet. Vai ser pelo Zoom, vai ser um pouco mais amplo, então eu vou falar durante 45 minutos, uma hora, com meia hora para perguntas e respostas. Para você falar um pouco mais sobre isso também lá, tá? Já está convidado, aliás. Bom, Johnny, eu sou muito grata. Será um grande prazer. Grande prazer. Você tem aí seus compromissos, né? Mas sim, eu sabia que não tinha outra pessoa para falar sobre esse tema, até por conta de algumas conversas que a gente já teve, né? Um pouco do que eu sei da tua história, da tua busca, que eu te acompanho, né? Como eu disse, eu sou fã dele, viu, gente? Então, eu tinha que trazer você aqui, né? E as pessoas precisavam ouvir isso, né? Acho que a gente está aqui na vida a serviço da... Pelo menos é o que eu penso, a serviço da vida, para o outro. Não adianta um conhecimento guardado. Então, por que eu não posso partilhar um pouco do meu tempo? E quando eu falo de tempo, o tempo a gente sabe, parece clichê, mas é vida, é amor, a gente está entregando algo, e é uma parte nossa aqui. Então, eu sou muito grata de você ter me dado um pouco da sua vida hoje. E sou grata a essas pessoas que também nos deram um pouco da vida delas, porque elas pararam coisas para estar aqui assistindo o que a gente está falando. Isso é muito lindo.
É muito lindo, né? Então, pessoal, agradeço vocês, tá? Lá na minha bio tem um link do Masterclass que eu vou fazer aberto para as pessoas. E é por conta do tempo mesmo, para sobrar mais tempo para ter conversa, para ter discussão. Eu vou fazer via Zoom. Então, vocês podem ir lá e fazer um cadastro que a gente vai... Eu te respondo mandando o link e a data certinha para vocês se inscreverem. E você também está convidado, porque a ideia é pensar sobre esse momento, questionar, analisar como é que ficam os negócios, como é que fica o desenvolvimento pessoal, como é que fica a vida diante de tudo isso que está vivendo, tá? Johnny, gratidão. Beijos, beijos. Gostou? Namastê. Pessoal, curte, compartilha. Namastê, tá? beijo. Opa, adorei. Primeira live que eu fiz. Um beijo, querido. Tchau pra você. Valeu. Tchau. Beijo, querida. Tchau.